nessa semana, depois de 9 anos e algumas interrupções, algumas pausas, o Supremo Tribunal Federal definiu que pessoas pegas com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas são usuárias, não são traficantes da substância. Com a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, quem portar até 40 gramas em tese não vai mais responder a um processo criminal, vai responder a um ilícito administrativo. No Congresso, há uma proposta de emenda constitucional que está tramitando, está andando, no sentido contrário, de criminalizar o porte, qualquer quantidade de qualquer droga. Bom, a gente vai entender melhor o que é que o Supremo decidiu, o que é que vai valer a partir de agora, até quando, com o advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, diretor do Justa e autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, Cristiano Marona. Cristiano, boa tarde, bem-vindo. Espera aí que a gente não está te ouvindo, não sei se é aí ou aqui. Está aberto aí, doutor? Então é aqui. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Agora, o senhor ouve a gente? Ouço sim. Muito bem. Posso dispensar o doutor para me referir ao senhor? Por favor, por favor. Muito bem. Então, começando do começo, quero que o senhor explique, por gentileza, para os nossos ouvintes, o que é que o Supremo julgou. Que ação foi essa, de 9 anos atrás, que resultou na decisão que a gente viu essa semana? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes da CBN. Esse recurso extraordinário, ele trata da situação de uma pessoa que estava presa em Diadema e foi flagrada com 3 gramas de maconha dentro da cela. Ele foi processado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que é o dispositivo legal que criminaliza a posse para uso pessoal. Ele foi condenado em 1º grau, foi condenado em 2º grau, e a Defensoria Pública apresentou esse recurso extraordinário, alegando, entre outras teses, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas por violação de garantias constitucionais como a proteção da intimidade, da vida privada, da proporcionalidade, a ideia de que o Estado não deve se arvorar em educador moral de pessoas adultas, né? A ideia de que numa democracia liberal não se pode aceitar uma ortopedia moral e que, ainda que se trate de certos comportamentos desviantes do padrão hegemônico, não se justifica a incriminação. No caso do uso de drogas, há uma questão específica que é o bem jurídico protegido. Todo crime tem por finalidade proteger um valor societário essencial. Então, o homicídio protege a vida, o estupro protege a dignidade sexual. No caso da posse de drogas para uso pessoal, tradicionalmente se entendia que se tratava de um crime que protegia a saúde pública, porque aquele que porta a droga representa um perigo potencial de expansão do consumo que pode levar a uma epidemia de dependência massiva que comprometeria a saúde da própria sociedade. Só que esse raciocínio é demasiadamente complexo e no direito penal nós temos uma regra que a pessoa só pode responder pelo que fez. A responsabilidade penal ela é sempre subjetiva. Não se pode atribuir responsabilidade ao usuário de drogas por ato potencial de terceiro. Né? Então, a partir dessa ideia de que condutas autolesivas não podem ser criminalizadas, isso é uma discussão que não vem de hoje e que já foi travada em outras Supremas Cortes, como a da Argentina, da Colômbia, do México, da África do Sul, apenas para ficar em 4 exemplos. Né? Então, ao final, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 28 é inconstitucional, que ele não pode ser compreendido como uma norma penal, mas como uma norma de direito administrativo. Além disso, o tribunal limitou a sua decisão apenas à maconha e não às outras drogas,
o que é bastante difícil de entender do ponto de vista jurídico, porque a lei fala em drogas, e também fixou um parâmetro objetivo de presunção de uso de até 40 gramas, exceto se presentes outras circunstâncias caracterizadoras do tráfico, que, segundo o voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, seriam o modo de acondicionamento da droga, a variedade de drogas, as circunstâncias da apreensão, a presença de balança, anotações sobre o tráfico, mensagens em celular sobre venda de drogas. Em resumo, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem. Tá. Quero pegar esse finalzinho aí do que o senhor nos disse, porque nos pareceu importante que o Supremo tenha determinado um critério objetivo para diferenciar usuário de traficante. Porque o que a gente tem visto na história do nosso país é que, sem esse critério, outros balizadores, como, por exemplo, raciais, eram usados por policiais que faziam os flagrantes. Então, dependendo da cor da pessoa ou do local geográfico de abordagem, o policial poderia enquadrar de maneiras diferentes uma pessoa branca e uma pessoa preta, muito embora elas tivessem a mesma quantidade de maconha. Então, no bairro chique, o homem branco com 40 gramas de maconha era usuário e na favela o homem preto com 40 gramas de maconha era traficante. Estabelecer uma quantidade que diferencie usuário e traficante pode corrigir essa distorção? Porque não me pareceu possível a partir do finalzinho da sua resposta, que esse é um critério, mas não vai ser o único. Você está certíssima, Tatiana. Na verdade, o centro da discussão no Supremo Tribunal Federal foi o seguinte: existe um diagnóstico de que, depois que a lei de drogas, que é a Lei 11.343, entrou em vigor em outubro de 2006, um fenômeno passou a existir. Usuários passaram a ser enquadrados como traficantes. Todos os usuários? Não, é uma parcela específica. Os jovens negros, pobres, periféricos e com baixa escolaridade. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele, a partir de uma pesquisa ampla, com mais de 600 mil autos de prisão em flagrante, ele chegou à seguinte conclusão: que jovens negros flagrados com 20 gramas de maconha eram, em regra, enquadrados como traficantes, e que pessoas brancas em bairros nobres com escolaridade elevada eram flagrados com até 60 gramas e enquadrados como usuários, né? Então, a partir dessa constatação empírica, esse diagnóstico de que estava havendo um problema e que esse problema não era resolvido pelo legislativo, né, que não tomou nenhuma iniciativa para acabar com essa subjetividade na distinção entre uso e tráfico. E diante do fato de que esses problemas desaguam no judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, há vários casos de pessoas condenadas por quantidades mínimas, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, e o caso chega no Supremo Tribunal Federal e se trata muitas vezes de penas altíssimas, 7 anos, 8 anos, etc. Então, a partir dessa constatação da realidade, o tribunal tomou essa decisão. É preciso fixar um critério objetivo. Mas o critério objetivo ele não existe no vácuo. Antes de destacar a questão do critério objetivo, o tribunal deixou claro que o tráfico de drogas nunca pode ser presumido. O que pode ser presumido é o uso, independentemente da quantidade. Por quê? A maior parte, a esmagadora maioria dos processos envolvendo tráfico de drogas trata de quantidades compatíveis com o uso pessoal. Então, mesmo o critério de 40 gramas que o tribunal fixou não é absoluto, seja para permitir que situações de tráfico com menos de 40 gramas sejam caracterizadas desde que provada a finalidade mercantil, como também a possibilidade de uso pessoal acima dos 40 gramas. O fato da pessoa ser flagrada com uma quantidade acima dos 40 gramas não faz presumir a traficância por vários motivos. É impossível responsabilidade objetiva em matéria penal, portanto, não se pode presumir nada, é preciso comprovar, além de o tribunal ter deixado muito claro que só pode haver acusação de tráfico quando houver prova da traficância. E aí nós entramos
talvez no ponto mais problemático do julgamento, a meu ver, que é justamente o que o ministro Alexandre de Moraes chama de outras circunstâncias que comprovam o tráfico, que são, em resumo, o testemunho policial e as provas a ele ancoradas. Né? E quando a gente discute o estándar probatório necessário para a caracterização do tráfico de drogas, ou seja, o coeficiente probatório, que prova é suficiente para comprovar o tráfico? É preciso dizer que apenas o testemunho policial e as provas a ele ancoradas, como balança, anotações, mensagens de celular. Aliás, eu preciso dizer, a polícia não pode invadir o celular de quem está sendo abordado, do suspeito. É preciso ordem judicial prévia. Se a polícia fizer isso, se trata de uma prova ilícita. Né? Então, o centro do julgamento foi a presunção de inocência, a regra do ônus da prova, faz presumir o uso, jamais o tráfico de drogas. Na prática, Cristiano, como é que essa decisão vai, como é que vai ser uma abordagem, por exemplo? Vamos pensar o seguinte, tem ali numa pracinha 2 jovens fumando maconha. Vamos lembrar que fumar em público continua proibido. E aí, a abordagem, como é que fica o rito e o procedimento legal dos policiais? Como é que eles devem agir a partir de agora? Vamos dizer que eles têm lá um baseado e 39 gramas no seu bolso. Pois essa é uma pergunta que não tem uma resposta nesse momento, Fernando, porque o tribunal deixou algumas diretrizes, né? Mas é preciso dizer que se trata de um regime provisório, né? De uma regra de transição. O tribunal, ele estabeleceu, digamos assim, as diretrizes básicas, mas conclamou o Congresso Nacional a tratar do assunto, a legislar sobre o tema, inclusive deixando claro que o Congresso pode diminuir esse limite de 40 para 30 ou para 20, por exemplo, ou aumentar de acordo com o que o Congresso entender mais adequado. O que o Congresso não pode fazer é simplesmente não estabelecer nenhum limite, né? Porque justamente o problema está dado, o problema está identificado, e para que ele seja encaminhado é preciso que esses parâmetros sejam definidos. Agora, no exemplo que você deu, a primeira indagação não sendo mais crime, mas mantendo-se essa conduta no campo da ilegalidade, do ilícito administrativo, teria a polícia competência para abordar essas pessoas, encaminhá-los à delegacia? Eu entendo que não é o ideal, né? Porque, afinal de contas, a polícia tem coisas mais importantes para fazer, tem que ir atrás de autores de homicídio, de roubo, de estupro, que são crimes graves. No entanto, a polícia tem uma certa competência, por exemplo, para aplicar a multa de trânsito, que é também uma infração administrativa. Então, o que o tribunal decidiu foi que, enquanto não houver uma legislação específica que o Congresso produza ou um rito procedimental definido pelo CNJ, que o Supremo atribuiu ao CNJ a responsabilidade de criar um rito procedimental e de organizar um mutirão carcerário em parceria com as defensorias públicas dos estados para identificar os casos de pessoas condenadas por tráfico de até 40 gramas de maconha ou presas provisoriamente respondendo ao processo por tráfico de até 40 gramas de maconha, para que esses casos possam ser beneficiados por essa decisão. Então, eu imagino que numa situação como essa, Fernando, vai acontecer o que normalmente já vinha acontecendo. A pessoa é abordada, é encaminhada à delegacia de polícia, um termo circunstanciado é lavrado e encaminhado ao juizado especial criminal. Enquanto o Congresso ou o CNJ não especificarem qual é o procedimento administrativo a ser seguido, nós não sabemos exatamente o que vai mudar. Na verdade, vai mudar muito pouca coisa, as coisas serão ainda feitas como sempre. Mas deixa eu entender e também pegar um rabichinho aí do que o senhor disse nessa resposta e trazer números. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o tráfico de drogas é o crime com maior número de registros no sistema prisional brasileiro. No segundo semestre de 2022, das 734 mil ocorrências de crimes que foram registrados, 169 mil eram tráfico de drogas. Isso representa 23% do total.
Os homens representaram 92% dos casos, enquanto as mulheres corresponderam a 8% dos casos. Como é que essa decisão do Supremo pode impactar a nossa população carcerária? Quer dizer, eles vão fazer nos estados uma busca a todos os processos para ver quem é que está preso com menos de 40 gramas e aí acontece o quê? Recomeça o processo? Essas pessoas são postas em liberdade? O que vai acontecer? Dá para saber? Bem, você pergunta sobre o impacto, né? Acho que essa é a grande questão que esse julgamento suscita, porque, afinal de contas, nós conseguimos identificar que a prisão é um problema, está sendo um problema. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal declarou que as prisões brasileiras são um estado de coisas inconstitucional, porque nele a violação de direitos é sistemática, mas, infelizmente, desde que o Supremo declarou o estado de coisas inconstitucional, o sistema prisional, muito pouca coisa mudou, né? O IPEA fez um estudo muito bom, recomendo a todos que consultem, sobre processados por tráfico de drogas, né? E aí eles fizeram uma estimativa de cenário. Eles fizeram 2 cenários. O primeiro cenário, com 25 gramas, impactaria cerca de 1% do universo da população prisional, que em 2022 foi estimada em cerca de 820.159 pessoas. O outro cenário, 100 gramas, impactaria 2,4% desse mesmo universo da população prisional. Então, o impacto vai ficar dentro desse intervalo, entre 1% e 2,4% da população prisional, mas eu não tenho exatamente esse número específico. Eu acho que isso é um número que está sendo buscado aí pelo DEPEN, pelo Ministério da Justiça, o próprio IPEA. Mas o dado que eu tenho é esse, entre 1% e 2,4%, 1 correspondendo a esse cenário de 25 gramas, 2,4 correspondendo ao cenário de 100 gramas. Cristina, a gente tem que olhar então agora para o Congresso. O Congresso que recentemente está medindo forças com o Judiciário, está tocando uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de qualquer droga. Nós vimos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamando publicamente da decisão da Suprema Corte, e a gente tem um Congresso, um dos mais conservadores dos últimos tempos. Como é que deve ficar essa questão? São 40 gramas hoje, pode ser 0 amanhã? 0 não pode. Por quê? Bom, existe o momento político que nós estamos vivendo, né, Fernando e Tatiana, vocês que trabalham com jornalismo e cobrem a política brasileira diariamente, é um momento não de harmonia e independência entre os poderes, mas de confronto entre os poderes, né? E nesse cenário, parece que se destaca o apetite do Congresso Nacional em hipertrofiar os seus poderes, tanto em relação ao Executivo, veja o caso das emendas secretas, do orçamento secreto. Hoje o Executivo não consegue mais controlar o orçamento, que era uma função típica do Poder Executivo. Hoje é algo compartilhado, eu diria até o Congresso tem uma certa proeminência em relação a isso. E no caso do Judiciário, sempre que o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão contrária aos interesses desse grupo político que controla o Congresso, que é basicamente o Centrão, há uma reação de confronto, de ameaça, de coação. Então, essa PEC 45 é uma estrovenga, né? É algo teratológico. Aliás, o Gramsci dizia, né? Depois que o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu, é justamente essa época de maior monstruosidade, né? É um pouco o que a gente está vivendo. Aliás, a decisão do Supremo é exatamente isso. A criminalização da posse de drogas para uso pessoal deixou de existir como crime, e agora existe um limbo que não sabe exatamente como será preenchido. O Congresso, apesar dos apelos do Supremo Tribunal Federal, que está, digamos assim, conclamando o Congresso a partir da decisão do Supremo avançar no rumo de uma racionalização na política de drogas, o Congresso já mostrou que não tem nenhuma disposição de fazer isso, ao contrário. A PEC 45 é uma tentativa de desfazer aquilo que o Supremo Tribunal Federal fez, que é descriminalizar a posse para uso pessoal. Porque a PEC diz
que é obrigatória a criminalização de qualquer quantidade, né? Inclusive quantidades ínfimas, quantidades insignificantes. Ou seja, me parece que no Congresso não há nenhuma disposição em dialogar institucionalmente, como propõe o Supremo Tribunal Federal. O que me parece é que o Congresso está querendo confronto, e isso não seria novidade. No caso da demarcação das terras indígenas, do marco temporal, o Supremo tomou uma decisão, o Congresso foi lá no dia seguinte ou alguns dias depois e tomou a decisão para desfazer o que o Supremo tinha decidido. No caso da vaquejada, a mesma coisa, né? E agora, no caso das drogas, nós estamos vendo mais um exemplo desse comportamento autoritário, arbitrário, bonapartista por parte do Congresso Nacional. É sempre bom esclarecer, né, Cristiano, e eu vou te pedir para fazer essa diferenciação. O que o Supremo decidiu foi a descriminalização. Isso é diferente de legalização, porque eu não sei se a sério ou não, mas já chegam umas perguntas aqui. Onde é que pode fumar, hein, gente? Não pode fumar, né? Não foi isso que o Supremo decidiu, né? Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes. Sem dúvida, Tatiana. Aliás, apesar da decisão do Supremo ter sido uma decisão que deixou muito a desejar, né? Aliás, o Hélio Schwartzman escreve hoje um artigo que eu assinaria embaixo, falando que é uma decisão capenga. A verdade é que a descriminalização significa retirar do campo penal. A conduta era considerada crime, não é mais. No entanto, ao contrário de outras cortes supremas, que extinguiram da ordem jurídica o crime e não ficou nada no lugar, porque justamente se entendeu que autolesão não justifica qualquer tipo de punição, que dentro da ideia de liberdade de ação se inclui, inclusive, o direito de usar drogas, né, desde que isso não atinja o interesse de terceiros. No caso da Corte Brasileira, decidiu-se pela manutenção da ilegalidade. Então, em sendo um ilícito administrativo, evidentemente é uma conduta não permitida, né? Agora, eu acho que tudo ainda passa pelos próximos capítulos, não está nada dado, né? O jogo não teve ainda o seu apito final, ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte. Para a gente ir se encaminhando para o fim, o que é que diz a lei atual de drogas? Porque, enfim, o que a gente está falando aqui é dessa guerra às drogas que os Estados Unidos colocaram em prática nos anos 70, exportaram para boa parte do mundo a partir de então, e que a gente comprou e vem desenvolvendo aqui como se para enxugar gelo, porque a gente tem os maiores especialistas em segurança pública dizendo que ela faliu, né? Ela não funciona, ela só mata e encarcera gente preta e pobre. E o combate às drogas mesmo, no fim das contas, não é feito. O que é que diz a atual lei de drogas, Cristiano? Bom, a atual lei de drogas, ela criminaliza, o Supremo acabou de descriminalizar, mas ela criminaliza a posse para uso pessoal e o tráfico. A diferença é a finalidade mercantil do tráfico, é um crime grave, punido com 5 a 15 anos de pena de reclusão, mais 500 a 1.500 dias multa, né, de multa pecuniária, um crime equiparado a hediondo, com uma série de restrições na execução penal. Já o uso pessoal foi pensado pelo legislador como um crime punido com penas alternativas. Então, a Lei 11.343, no artigo 28, diz que a posse de drogas é punida com advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos. Na decisão do Supremo, ele transformou esse artigo 28, que era uma norma penal, em norma de direito administrativo, mas excluiu o inciso 2º do artigo 28, que trata da prestação de serviço à comunidade, que segundo decidiu o Supremo, uma pena de caráter penal. Então, para não haver qualquer dúvida, o procedimento aplicável a quem é flagrado com drogas enquadrado no 28 passa a ser um procedimento não penal, um procedimento administrativo que vai envolver não o enfoque repressivo, mas o enfoque de saúde. O Supremo, no debate sobre o tema, enfatizou bastante isso, né? A necessidade de construir uma política de drogas
multidisciplinar, uma política de drogas que leve em conta o caráter humano dessa situação, muito menos do que o caráter de repressão penal. A repressão tem que ficar reservada ao tráfico de drogas. O grande problema é que, ao fim e ao cabo, a decisão do Supremo pode não ter impacto na realidade, justamente porque o valor probatório do testemunho policial e das provas a ele ancoradas continuarão a ser decisivos para a caracterização do tráfico de drogas. Então, eu espero que os juízes e tribunais brasileiros atentem para o fato de que o julgamento do Supremo trouxe como primeira tese mais importante a necessidade de prova da finalidade mercantil para a caracterização do tráfico, vedada qualquer possibilidade de presunção. Se presunção existe, ela tem que ser de uso pessoal, jamais de tráfico, qualquer que seja a quantidade. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano Marona, advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, diretor do Justa e autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Cristiano, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos aqui na CBN. Até uma próxima. Obrigada, Cristiano. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado.